Fala, meu povo, tudo bem? Estamos chegando com mais um debate pronto e vocês já sabem aquelas regrinhas básicas, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o link com os amigos, porque vem muita coisa por aí. Hoje é terça-feira, hoje é dia de Libertadores, mas o mundo da bola está simplesmente agitadíssimo. Então, antes de entrarmos no nosso assunto principal, a Libertadores, a estreia de diversos brasileiros na fase de grupos, vamos girar mundo afora e a gente começa com o nosso giro falando sobre o futebol francês, falando sobre PSG e Mbappé. O presidente do PSG alega e deixa bem claro que o Mbappé não vai deixar o clube francês, não vai reforçar o Real Madrid. Não é a primeira vez que essa notícia surge no mercado. O Mbappé tem contrato com o PSG até janeiro de 2022, precisa passar por uma renovação, mas não vai deixar o clube francês e muito menos para o Real Madrid, o grande bicho-papão da Champions League, que é o principal desejo do PSG. Então, por enquanto, Mbappé e Neymar ficam lá, formam a dupla, seguem firme e forte no PSG. A gente vai seguir falando sobre o mercado da bola, o Vasco da Gama. A gente vem para o Brasil e o Vasco da Gama tem um novo reforço e ele vai vestir a camisa número 8. Eu estou falando do volante Rômulo. Ele foi campeão com o Vasco da Gama em 2011, campeão da Copa do Brasil, veste a camisa número 8, está com 30 anos e volta 9 anos depois de se transferir para o Spartak Moscou. Foi muito bem aceito pela torcida do Vasco nas redes sociais, que ele tem um bom retorno ao futebol brasileiro, ele também defendeu o Flamengo, agora volta e vai defender o Vasco da Gama nesse ano, nesse processo de reestruturação. Boa sorte ao Rômulo com a camisa Cruz Maltina. E a gente segue de olho no noticiário que vem agitando o mundo inteiro, a Superliga Europeia. 48 horas depois de anunciada, muitos protestos estão acontecendo no mundo afora e a torcida do Chelsea está na bronca, não quer que o clube faça parte disso. Bem provável que o Chelsea deixe a Liga, a Superliga, que vem agitando o noticiário do mundo esportivo, né? Muita gente criticando uma liga fechada só para os ricos, estaria prejudicando muito os times fora do primeiro escalão, né? Então, tá aí o Chelsea bem próximo de deixar a Superliga e parece que vai dar muito o que falar ainda. De olho no noticiário, nós vamos com a torcida do Grêmio. Gente, eles esqueceram que nós estamos em plena pandemia e foram para o aeroporto se despedir do técnico Renato Portaluppi, que não é mais técnico do Grêmio, né? Portaluppi, que foi campeão da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017, da Recopa 2018, Campeonato Gaúcho 2018, 19 e 20, fora que é um grande ídolo como atleta também. Então, a torcida correu para o aeroporto para dar um último abraço no Renato Portaluppi, que não comanda mais o Grêmio, mas tem seu nome cravado na história, não só apenas como atleta, como treinador também, e merece todo o carinho. O grande problema é que ainda estamos enfrentando uma pandemia, infelizmente. E agora nós vamos com aquele momento todo especial aqui do Debate Pronto. Eu estou falando do nosso Momento Açaí. Na tela, então, o primeiro assunto, nosso Momento Açaí. Vamos falar sobre o Vitória. É sobre o Vitória? É isso mesmo. Vamos aumentar essa imagem aqui na tela, porque o Vitória está de volta às semifinais. Nos últimos 4 anos, o Vitória vem sendo eliminado, né? Foi assim em 2018, 2019, 2020. Em 2021, o Vitória está de volta. Lembrando que é o maior campeão da Copa do Nordeste, conquistou em 97, 92, 2003 e 2010. Enfim, o Vitória volta a comemorar e tem muito que comemorar, sim. Um gigante não pode ficar distante das semifinais da Copa do Nordeste. A gente segue falando sobre ela, a competição mais especial, porque o Sport tem técnico novo, hein? O Humberto Luzer, ele foi treinador da Chapecoense na temporada passada, campeão brasileiro da Série B, fez uma excelente campanha com a Chape, foi apresentado hoje ao elenco do Sport, já está lá com toda a equipe, chega logo depois do Sport demitir o técnico Jair Ventura, né? Boa sorte para ele, boa sorte para o Sport no novo comando. Ele que foi super vitorioso com a Chapecoense, fez uma excelente campanha, tem ótimos números e agora comanda o Leão. Esse foi o nosso Momento Açaí de hoje. É isso, então a partir de agora nós vamos com o assunto do dia, o assunto mais falado e desejado.
ela, a Libertadores da América. Começa hoje a fase de grupos da Libertadores e nós teremos diversos times brasileiros em campo. Entre eles, o Peixe, que nós temos aí na tela, o Santos tem pela frente o Barcelona, vai jogar em casa e precisa fazer um ótimo resultado em casa, afinal de contas, o grupo do Santos não é fácil, tem o Boca pela frente, depois vai ter que subir o morro e o Santos precisa aí começar bem a Libertadores da América. Lembrando que precisa começar bem a fase de grupos, porque eles já passaram pelo Deportivo Lara e pelo São Lourenço na primeira e segunda fase, então o Santos já está mais do que aquecido na Libertadores. Boa sorte ao Santos, vice-campeão, né? Vale a pena lembrar que o Santos é o vice-campeão da Libertadores da temporada passada. Hoje também vai a campo o Internacional e tem dois adversários. Always Red, o adversário dele, e altitude de 3.600 metros do nível acima do mar, o Internacional que vai para La Paz, e o Miguel Ángel Ramírez deve ter o seu ataque formado por Caio Vidal, Thiago Galhardo e Palácios. O Patrick deve ser opção de banco. Esse é o Internacional que vai a campo hoje. Quem vai a campo também é o Flamengo, campeão de 2019, o time que foi eliminado nas oitavas de final da temporada passada diante do Racing nos pênaltis, e o Rogério Ceni muito pressionado. Desde que ganhou a Supercopa diante do Palmeiras, vem tendo apresentações muito abaixo no Campeonato Carioca, ao ponto de perder ao Vasco da Gama, e um jogo de empate 2-2 com a Portuguesa, com um time misto. Tá aí na tela, então, o Diego Ribas e o Flamengo a campo hoje. Será que vai fazer uma boa estreia? Tem pela frente o Vélez. Vamos aguardar. Rogério Ceni, então, dando seu pontapé inicial na Libertadores, no comando do rubro-negro. E hoje, quem também vai a campo é o muito tradicional na Libertadores, o São Paulo. Não vem sendo assim nos últimos anos, sim, mas é um gigante na Libertadores. E nós temos uma convidada para falar muito sobre esse São Paulo, Aline Fanelli. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate pronto. Ela que é setorista do São Paulo e trabalha na Band News FM. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Lívia? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada para a gente falar um pouquinho da estreia do São Paulo na Libertadores. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, já que terça-feira, dia 20, é um dia ainda mais especial, dia de Libertadores. É sempre muito bom passar a limpo o que vai acontecer, ou o que a gente espera que aconteça, né? Como eu disse, o São Paulo não vem mantendo a sua tradição nos últimos anos, né, Aline, na Libertadores. Ano passado perdeu para o Binacional, teve uma atuação muito abaixo, vem sendo muito criticado, mas parece que surgiu um novo São Paulo para a temporada. No ano passado o São Paulo estreou na altitude, né? Assim como o Inter vai estrear hoje, o São Paulo teve essa dificuldade, não era a estreia que o clube esperava. Os problemas com relação à altitude já eram conhecidos, mas o time não soube muito ali jogar contra o Binacional, teve uma estratégia que acabou não sendo muito efetiva, perdeu gols, né? Foi um jogo que o São Paulo perdeu gols, poderia até ter segurado um empate e acabou não conseguindo. Agora a situação é diferente, o São Paulo tem uma nova comissão técnica, tem um novo treinador, ainda tem o tabu de não conseguir vencer em estreia na Libertadores desde 2010, e tem um outro fator, do outro lado, o Sporting Cristal é o atual campeão peruano e não perde há 21 jogos. A última derrota foi em outubro do ano passado. Então tem esses dois obstáculos para o São Paulo pela frente nos números, né? Agora em campo, o São Paulo vem um pouco mais cascudo, um trabalho do Hernan Crespo tem evoluído, passou por uma semana de maratona difícil física e psicologicamente, mas passou bem, com 4 vitórias em 7 dias. Então, eu sinto que o time chega encorpado e muito consciente da missão que vai ter. É consciente de que o adversário é muito difícil, de que o grupo não é tão complicado como era no ano passado, mas não pode dar bobeira. Afinal, o torneio continental, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Ainda mais a Libertadores, que é muito traiçoeira, né? Se chegar com salto alto, a gente sabe que a Libertadores cobra, ela não costuma perdoar. Nós vamos falar sobre o provável time que vai a campo, Daniel Alves, esse novo São Paulo do Crespo, mas focado nessa maratona de 7 dias e 4 jogos, 4 vitórias, vale a pena ressaltar que eu acho que o grande desafio, né, que o São Paulo teve foi os desafios, o Red Bull e o Palmeiras, né? 2 grandes jogos, e a Libertadores se torna, assim, o principal desafio nesse início do Crespo, né? Exatamente, e tudo foi muito bem dosado pela comissão técnica, porque o São Paulo voltou depois de um mês de inatividade, sem jogos,
contra um São Caetano goleando. E havia dúvida se pouparia jogadores contra o Bragantino ou não, mas o Crespo sabia da importância do jogo contra o Bragantino. Era um adversário que o São Paulo perdeu feio no Campeonato Brasileiro, né? Uma das piores derrotas sob o comando do Fernando Diniz no final do trabalho, e o time precisava dar uma resposta. E até depois da vitória por 1-0, o técnico argentino falou que o time precisava de um jogo um pouco mais difícil, de um nível um pouco mais acima, que exigisse mais dos jogadores. E aí veio um Guarani, aí sim, com um time totalmente reserva, e o São Paulo ainda conseguiu vencer, o que foi bom não só para mostrar para o torcedor que o elenco está mais qualificado do que no ano passado e que sabe sair de adversidades, porque estava atrás no placar e conseguiu uma virada. E aí veio o jogo contra o Palmeiras, que apesar do Palmeiras ter tido uma equipe alternativa, era um clássico. São Paulo só conseguiu. Até então, o São Paulo só tinha conseguido uma vitória, né, no campo do Palmeiras, conseguiu a segunda no Allianz Parque, então foi de extrema importância para essa construção desse pensamento de equipe. O Crespo é um cara que valoriza todo mundo, todo o elenco, ele conversa muito com os jogadores, é muito aberto, e quase no português já, né, porque ele tem ido muito bem, está fazendo aulas, então ele já é bastante compreensível. E um time de muita intensidade, né, Lívia? A palavra que eles usam, todos os jogadores, em todas as entrevistas, é essa: intensidade. É isso que a comissão técnica pede a todo momento nos treinamentos e cobra o tempo todo nos jogos. Nós vimos muito dessa intensidade já nesse jogo contra o Palmeiras, né? Me chamou muita atenção a força física, o poderio de arrancar do São Paulo, muita velocidade, buscando muito jogo. Eu acho que o departamento médico de São Paulo vai ter que trabalhar muito para preparar os atletas, né? Para que não aconteça aí nenhuma ausência, nenhuma lesão, enfim, vem um novo São Paulo. Vamos colocar na tela aqui, Aline, números de um personagem, o Daniel Alves, o baita personagem que sempre muito vitorioso. Quando chegou no São Paulo, ainda não conseguiu. Teve uma grande festa, mas falou que veio para ser campeão. Então, nós temos aqui competições internacionais do Daniel Alves vestindo a camisa do São Paulo. São 6 jogos, 2 gols marcados, tem 2 assistências, 128 minutos em campo, né? 9 passes decisivos, 3 grandes chances criadas. Esse é o Daniel Alves com 47% de 47 bolas roubadas, recuperadas do Dani no São Paulo, que muito, né, Aline, foi questionado no posicionamento. Foi lateral a vida inteira, no futebol ainda internacional, até mesmo no PSG, já começou a sair da lateral, jogar um pouquinho mais no meio de campo, e ficou aquela situação onde que o Daniel Alves iria jogar no São Paulo, já que a lateral era uma grande ausência. Chegou e foi para o meio de campo. E só se falava sobre esse posicionamento do São Paulo, né? E aí vem a tal da palavra versatilidade. Ele atuou muito bem no meio de campo, mas com o Crespo, ele volta à sua posição de origem, né? Ele volta por uma necessidade. Na última sexta-feira, o Igor Vinícius sofreu um trauma na coxa direita, então ele foi desfalque no clássico contra o Palmeiras, e aí o Daniel atuou na ala direita. E é engraçado que até mesmo não é muito natural, né, quando a gente fala do Daniel Alves, porque você ainda ouve esse debate, lateral direito, e ele mesmo brinca quando ele é elogiado, mas eu faço isso, né, desde sempre, então eu tô acostumado, e não é uma coisa natural, né, sempre tem um debate em torno disso, então ele vai permanecer nessa ala direita, pelo menos até o Igor Vinícius voltar. O Orejuela, que também é uma opção, ele foi inscrito na Libertadores, mas ele está em recuperação de uma lesão, então está com a preparação física, não foi relacionado, por isso que o Daniel Alves vai continuar por ali. Mas ele conhece, ele tem muito conhecimento e abre possibilidades também para o Crespo trabalhar um outro meio de campo que ele imagina. O Benítez é um cara que está chegando agora, que pode aos poucos procurar uma posição. O Crespo tem utilizado bastante o Igor Gomes, o Luan e também o Rodrigo Nestor, deve ser esse o provável meio de campo. Então, o Daniel Alves atuando nessa ala abre essa possibilidade. Mas eu não imagino que isso vá ser algo fixo, até porque o São Paulo contratou o Orejuela pensando numa peça de reposição para a saída do Juan Fran. Então, vai ser algo que o torcedor, acredito que veja com mais frequência, mas não algo que seja fixo. Até porque, quando o Crespo não leva, por exemplo, contra o Guarani, o Igor Vinícius, ele coloca o Galeano, que é um atacante improvisado pela ala direita. Então, o próprio treinador, ele gosta muito desses outros jogadores que oferecem para ele essas possibilidades. No tal do futebol moderno, você não pode ficar preso a uma única posição dentro de campo. Quanto mais versátil, mais possibilidades você fornecer ao seu técnico, melhor. Vamos falar um pouquinho sobre o Sport Cristal. Você falou que vem de uma invencibilidade incrível.
O Távora é o destaque dessa equipe e só tem 22 anos de idade, 78 jogos, sendo 60 como titular, tem 10 gols, 9 assistências, tem bons números nesse Sporting Cristal, que pretende dar trabalho. Ficou 21 dias invictos, não é uma equipe super tradicional, mas vem no embalo, né, Aline? Vem no embalo. E tem uma diferença. É uma equipe bastante ofensiva, então o São Paulo vai ter sim um pouquinho de trabalho. Vai ser um duelo muito equilibrado. O time está há 21 jogos sem perder, e aí a gente teve uma pausa, né, no futebol peruano. Então o Campeonato Nacional terminou em 20 de dezembro e foi retomado em março. Talvez, numa questão física, numa preparação, o São Paulo possa levar um pouco de vantagem, porque o Sporting Cristal fez só 4 jogos até aqui. O São Paulo fez 8, contando temporada 2021, mas teve uma temporada 2020 que foi continuando, né? Então, talvez a gente possa observar algum tipo de diferença nisso, já que o Sporting Cristal fez tão poucas partidas em 2021. É boa observação, essa pausa pode prejudicar muito. Agora, sobre o trabalho do São Paulo, o São Paulo chega numa paz, né, depois dessa sequência positiva, 7 dias, 4 vitórias, mas não conseguiu treinar no CT, né, Aline? O São Paulo treinaria no centro de treinamento da Federação Peruana, e aí, quando chegou, logo depois do almoço, ontem, ficou sabendo que não poderia treinar, o Instituto Peruano de Esportes vetou treinamentos por questões sanitárias, e aí, agora há pouco, eu recebi a informação de que a Federação Peruana tentou, a todo momento, fazer com que o São Paulo pudesse treinar, isso já desde sexta-feira, e a Federação Peruana apelou para a Conmebol, para o Ministério da Saúde do Peru, e eles conseguiram uma liberação, mas quando eles conseguiram essa liberação, era quase 7 da noite do horário de lá, e o São Paulo já tinha terminado a atividade no hotel. Então, por isso, não conseguiu fazer o treinamento no campo, mas a Federação Peruana quis deixar claro que a todo momento tentou resolver essa situação. Foi feito um esforço, né? Mas também já era de conhecimento que essa atividade não iria acontecer antes do embarque. Apesar de todo esse movimento, né, para tentar ajudar o São Paulo, não aconteceu. São Paulo é esse que vem agradando muito a torcida, né, Aline? Com Bruno Alves, Léo e Arboleda, 3 zagueiros no sistema defensivo, um sistema muito utilizado, os 3 zagueiros lá atrás, né? Era Muricy, quando o Tricolor foi campeão brasileiro, né? Tricampeão. Foi. E o Crespo retoma um esquema que ele gosta, mas também já deixou claro que não é o único que ele coloca em campo. E o esquema tem levado muito em alta o Léo, né? O jogador que atua pelo lado esquerdo, começou a ser mais defensivo com o Fernando Diniz, jogar na defesa. E ele faz uns lances importantíssimos, que ele carrega muito a bola pelo lado esquerdo, abre espaço para o próprio Reinaldo chegar melhor para fazer um cruzamento, ir até a linha de fundo. A função dele na equipe tem sido muito importante. O Arboleda cresce também, o Bruno Alves fica mais recuado, mas também é participativo no ataque. A gente tem aquela dúvida de quando o Miranda vai entrar nessa equipe, se ele vai entrar. Porque tem muito torcedor que fala, dá para perceber que o Crespo não escala por nome. Realmente, o Crespo não escala por nome. E aí, quando a gente fala de Miranda, tem ainda a questão da recuperação física, do ritmo de jogo, ainda não está 100%. Provavelmente, quando tiver 100%, deve ser o titular. Tem grande chance de ser o titular. Mas até lá tem um caminho, o São Paulo tem vários jogos pela frente, com certeza o Crespo vai colocar cada vez mais o Miranda para ele readquirir esse ritmo e brigar por uma posição no time titular. Miranda está com 36 anos, está com um contrato no São Paulo até o final da temporada de 2022. Você falou lá no início, no nosso bate-papo, sobre a intensidade que esse São Paulo promete apresentar na temporada, né? Então, o Miranda precisa, sim, estar com a forma física em dia para conseguir essa posição. Onde você imagina o Miranda se encaixando nesse sistema defensivo do São Paulo? Dividiria espaço com quem? Ele entraria no lugar do Bruno Alves, para mim, como o zagueiro do meio. O Arboleda na direita, o Léo na esquerda e o Bruno Alves perderia a posição nesse cenário de agora. Mas, de repente, em alguma partida que o Crespo precise poupar jogadores, ele possa fazer uma formação diferente, até para a gente observar, né? Porque a gente não tem muita noção ainda, né? É muito cedo, são 8 jogos só, mas com certeza nós vamos ter essa oportunidade de conferir vários São Paulos, né? O calendário está super apertado, vai ser super corrido e precisa desse tempo para os jogadores descansar. Aline, qual a principal modificação que você enxerga desse São Paulo, do Crespo, para o São Paulo do Fernando Diniz? Eu acho que o São Paulo do Crespo ele é mais maleável do que o do Diniz. Acho que o do Diniz... vou tentar me fazer
que vocês me compreendam. O São Paulo do Diniz, acho que ele era mais quadrado, ele não tinha muita margem para mudar tanto. Eu acho o São Paulo do Crespo um pouco mais dinâmico. A questão da saída de bola, do toque, muito parecido, mas o time do Crespo é mais objetivo. O time do Diniz tocava demais a bola e o time do Crespo toca, mas sempre com o objetivo de passar ela rápido e de criar essa jogada bastante rápido. Foi até uma coisa que o Crespo falou antes dele chegar, e é uma coisa que a gente está vendo. E a sintonia também dos jogadores, né? Como a gente já citou, de jogar em mais de uma posição, em fazer um giro com muita mais facilidade. E dentro desse estilo, o Luciano, que é um jogador que é um atacante, só que ele aparece para armar demais as jogadas. E isso facilita muito o ataque do São Paulo. O time do Fernando Diniz, em um momento, ele se tornou mais previsível, né? Era mais fácil de você marcar, de você quebrar o esquema tático do Diniz por conta disso, né? Dessa previsibilidade, se é que a gente pode utilizar essa palavra. Foi até o que os próprios torcedores comentavam, né, no final do trabalho do Diniz. Ficou tudo muito previsível, ele não conseguiu, de alguma maneira, surpreender mais os adversários, montar algum tipo de formação, algum tipo de estratégia que fizesse com que o São Paulo se recuperasse, talvez até conquistasse, né, o título do Campeonato Brasileiro, que Sim. Em alguns momentos esteve próximo. Então, nessa linha, não conseguiu o Diniz tirar mais daquele time, né? E também era um momento mais turbulento do clube, troca de diretoria, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acho que diversos fatores influenciaram ali. E eu acho que no final o Fernando Diniz conseguiu um feito muito grande. O tempo que ele permaneceu no São Paulo surpreendeu. Porque o São Paulo é uma panela de pressão, né? A torcida no início apoiou tudo, depois ficou... Estamos junto com o Diniz, né? Fechado com o Diniz, a hashtag. O São Paulo veio oscilando, perdeu a liderança. Acho até, não que eu fosse a favor da demissão, mas acho até que nessa fritadeira que nós temos aqui no Brasil, né, com os técnicos, o Diniz sobreviveu bastante tempo no comando do São Paulo. Mas voltando a falar do Crespo, muito se fala, Aline, sobre a leveza nos bastidores. Que o argentino, que o Crespo consegue colocar isso. Ele conversa muito no individual com o atleta e é sempre visto muito risonho nos bastidores. Ele dá muita abertura para as conversas, a comissão técnica dele é muito apaixonada, assim, tanto é que você vê depois de grandes jogos, grandes vitórias, como foi, por exemplo, a do Palmeiras, eles sempre estão postando fotos, eles estão mostrando que eles estão completamente envolvidos nisso, e acho que, querendo ou não, isso acaba passando para os jogadores, né? Porque você fica envolvida, você vê o seu chefe ali empolgado, querendo conhecer a cultura, se esforçando para falar português, e todo mundo ali, vamos, acaba contagiando. Boa. Ponto forte do São Paulo para o jogo de hoje, para essa temporada, em 8 jogos, eu vou sempre reforçar, Hernan Crespo chegou no São Paulo, só tem 8 jogos. Grandes desafios, Red Bull e o Palmeiras. Tem uma outra cara, anima o torcedor, mas é início de um trabalho. Mas qual vai ser o ponto forte desse São Paulo hoje, diante do Crystal Palace? Intensidade é um Cristal, tá, gente? Corrige. Esporte em Cristal. Falei Crystal Palace, esporte Cristal. Vai ser um time bastante intenso e um time que vai procurar criar jogada de gol o tempo inteiro. É esse o time do Crespo. Aline, você arriscaria um placar para essa partida de hoje? Eu acho que 1-1. 1-1? Não quebra o tabu, né? Não quebraria o tabu. Não quebraria o tabu. Bom, vamos aguardar. Aline, sempre bem-vinda aqui no Debate Pronto. Nós vamos falar muito ainda sobre São Paulo do Crespo. Eu conto muito com a sua participação. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz pelo convite e estou à disposição. Pode me chamar que eu venho. Bom demais. Está aqui a Aline Fanelli, ela que é repórter, setorista do São Paulo, trabalha no Band News FM, marcando presença aqui no Debate Pronto, analisando a estreia do São Paulo na fase de grupos da Libertadores 2021. O Debate Pronto vai ficando por aqui e a gente volta com mais notícias do mundo da bola em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.